Paz do Senhor aos irmãos, à igreja, aos amigos, companheiros que nós temos aprendido a amar e conhecido nesta caminhada cristã. Meu abraço e meu agradecimento já ao pastor Oséias, pastora Silvana Ludberg, administrador da página Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ao seu pastor presidente aí, pastor João Sidney Mombac, presidente do campo de Sapucaí do Sul. Aqui quem fala é o pastor Luciano, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Encruzilhada do Sul. Vai a minha gratidão e meu abraço aqui já para os irmãos. E também agradecendo mais uma vez pelo convite para nós estarmos aqui ministrando mais uma palavra de vida para os irmãos aqui nesta pequena saudação. O texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 14 e o versículo de número 30, que diz assim: Sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aqui Pedro realiza a oração mais curta da Bíblia, quando ele diz: Senhor, salva-me. E nós vemos nesta palavra aqui, Deus no início do versículo 22, que Jesus, enquanto ele despede a multidão, ele envia os seus discípulos, ali para outra banda do mar. Então nós vamos entendendo aqui que, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e quando Jesus encerra a sua oração, seu particular com Deus, chegando já à tarde, já estava ali anoitecendo, Cristo, então ele vai, neste momento, a Bíblia diz no verso 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso está no versículo 24 de Mateus 14. Mas chegando à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Por volta das 3 horas da madrugada, mais ou menos, Jesus começa a ir até os seus discípulos. E o interessante é que Jesus está andando por cima das águas. Aqui, quando os seus discípulos, vendo caminhar sobre as águas, a Bíblia nos diz no versículo de número 26, que eles se assustaram, dizendo: é um fantasma. Então, este pavor que leva os discípulos temerem e ficarem com medo, enxergando o seu mestre, o seu Cristo, o seu Senhor, vendo ele apenas como um fantasma, diz a Bíblia então no versículo de número 27, que Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo assim: não temais, sou eu. E aí então, versículo 28, Pedro respondendo, diz: Senhor, se és tu, manda-me ter ir contigo por cima das águas. E aí a Bíblia diz no verso 29 que Pedro, então, começou a ir. E vendo, então Pedro, descendo do barco, andou sob as águas para ir ter com Jesus. Mas, logo que deu os primeiros passos, a Bíblia diz no verso 30, que ele sentiu o vento forte, teve medo e também começou a ir para o fundo. E ele faz esta oração: Senhor, salva-me. Algo interessante aqui. Veja o versículo de número 31. Nós fizemos algumas observações aqui. Primeiro, havia um grupo de discípulos. Quantos estavam no barco? Se os seus discípulos estavam no barco, estavam em 12. Porém, Pedro, quando sai, ficam 11. Quantas mãos estavam ali? Haviam 22 mãos dentro daquele barco. E aqui nós ficamos observando um ponto cego aqui nas Escrituras. Nós vemos assim: por que Pedro escolheu a mão de Jesus, se ele tinha 22 mãos dentro do barco? Pois bem, no barco estavam aqueles que duvidam do potencial da fé, criticam. São aqueles que diziam: Pedro, não vai, você vai afundar. Eram aqueles que diziam: Pedro é um fantasma, o que você vai fazer lá? Então Pedro rejeitou as vozes que lhe levavam para baixo, as vozes que lhe criticavam, como existe no nosso ministério muitos críticos e perseguidores e tantas outras coisas. Porém Pedro, então, ele o seu foco olhado para Jesus. E o versículo 31 diz que logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O interessante aqui é que Jesus estende a mão a Pedro e o levanta das águas. Então nós vimos que hoje também muitos enxergam o seu líder, os seus pastores, os seus ministros, apenas como um fantasma, ou seja, não reconhecem aquele que lhes ensinou, aqueles que lhe estendeu a mão, aqueles que lhe ajudaram nos momentos mais difíceis da sua vida. E aí nós vamos entender que Pedro também, ele vai saber ser muito grato quando Cristo estende a sua mão. Então por que Pedro, na verdade, ele escolheu a mão de Jesus? Porque ele era a única mão que lhe trazia segurança, que lhe trazia sossego
e paz naquele momento. Pedro é levantado das circunstâncias da vida, das suas fragilidades, dos seus medos, ele tem uma nova oportunidade de ser levantado novamente. Pedro vai ser muito grato a Jesus, e tipologicamente, lá em Atos 3, versículo 7, você vai ver Pedro estendendo a mão ao coxo e também levantando o coxo, aqui sendo um imitador de Jesus. Como Jesus aqui em Mateus 14 e o verso 31 estende a mão a Pedro e o levanta das águas, ele vai ver agora Pedro, um homem que vai seguir e ser um imitador dos seus ensinos. Quando lá em Atos 3, aquele coxo, que estava lá há 40 anos ali, sofrendo, mendigando, Pedro então libera uma palavra, não tem ouro nem prata, que eu tenho te dou, levanta e anda. Mas só as palavras de Pedro naquele momento não adiantou dizer, levanta e anda. O coxo ainda estava ali, assentado, sem caminhar. E de repente a Bíblia diz então no versículo 7, Atos 3:7, que Pedro, estendendo a mão, ergue o coxo e os seus pés e tornozelos se firmam. Seja você alguém que está pronto a estender a mão ao próximo, a ajudá-lo a levantar. Vai ter muitos críticos à sua volta. Vão ter sempre aqueles que não vão reconhecer o seu ministério, a sua chamada, não vão reconhecer jamais o que você fez por eles. Mas, mesmo assim, Jesus é aquele que sempre estará com a mão estendida, te ajudando a levantar de todas as circunstâncias difíceis da tua vida e te ensinando um bom caminho. E como um bom imitador, faça o que Pedro também fez. Como Pedro estendeu a mão ao coxo e o levantou, seja você alguém que vai também estar sempre tendo a mão estendida para levantar os paralíticos e coxos espirituais que necessitam de uma boa palavra de fé, de esperança, de amor. Então que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Aqui é apenas uma saudação rápida, e o tempo já foi. Deus te abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus, um grande abraço.